Uma das coisas que a gente aprende quando a gente deposita a palavra de Deus dentro do nosso coração é que a palavra de Deus, ela vem para fora, textos surgem, aparecem, e é interessante essa dinâmica do Espírito, como funciona, porque ele só pode lembrar um texto para você que você leu uma vez. Lembrar significa que você viu alguma vez e ele vai lembrar para você. Então, quanto mais você enche o teu coração desse arsenal, e pensa bem, acho que foi a minha esposa que disse esses dias, falou para mim que acho que ela deu uma porcentagem grande de pastores e líderes que, sei lá, acho que era mais do que 30%, de que não tinham lido toda a Bíblia inteira, de capa a rapa. E para mim isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Como é que você vai expor todo o conselho de Deus? Porque Gênesis 1 é tão palavra de Deus como Apocalipse 22, como Mateus 5. Então, a gente não pode ser daqueles que seleciona de acordo, porque você honra o Deus da palavra de Deus. Amém? Você não adora uma letra, você honra o Deus da palavra de Deus que escolheu nos dar esse livro do jeito que ele nos deu. Ele escolheu dar a Bíblia como ela está. E o que acontece? É quase que como uma alimentação. Você, eu só como batata frita com ovo frito no almoço. Não. Quanto mais você expande o teu apetite, e é uma coisa, essa fome de andar com Deus, você ama a Deus ao ponto de valorizar cada aspecto do que Deus fala. E o que acontece? Você come isso ao longo do dia. Às vezes você lê a Bíblia numa necessidade, às vezes você lê a Bíblia simplesmente por estar diante do Senhor, para estudar algum texto, mas ela está lá dentro, você está enchendo. E você guarda no coração como um tesouro. O que acontece? Essa para mim é uma das dinâmicas que quando alguma situação se apresenta para você, o Espírito Santo já põe um flash na tua cabeça de um texto. E Deus, nesses últimos dias, tem colocado alguns flashes de alguns textos que eu falei assim, Deus, esse texto encaixa certinho nesse momento. E eu falei assim, chega a ser, sabe aquele negócio, dá um certo temor pela maneira como Deus conduz a gente. Então, eu vou insistir de novo para vocês, a importância que é você encher esse tesouro e confiar na voz do Espírito de ir pensando. E a beleza disso aqui é que o Espírito Santo de Deus, primeiro, ele não vai pensar algo que a gente não leu, que você não ouviu, não guardou no coração. Então você tem que colocar para dentro, pedir Deus e apreciar e guardar isso. E a gente não sabe a hora que ele vai surgir. Essa é a beleza. A gente não... Deus, o que eu faço? O que eu faço? Muitas vezes... Isso é quase que um vulcão. Deus quer fazer alguma coisa e ele chama a atenção e coloca certas realidades. Então é uma bênção. É uma bênção andar com Deus. É só um pequeno comentário, é uma bênção. Então eu vou dizer para vocês assim, como nunca, a maneira que nós vamos enfrentar, o que nós temos que enfrentar pela frente, é sim, dessa forma. Um coração humilde, que ama a Deus, busca a sua face, ouve a sua voz e confia nesses flashes, nessa direção do Espírito. E a gente tem que confiar que Deus sempre tem algo bom para operar e fazer. Então, mas é o nosso aprendizado de não... E é como eu disse para vocês, a gente está pilotando por instrumentos, não por visão. A gente não está vendo. É por instrumentos. E são instrumentos celestiais que no nosso coração ele está nos guiando. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar a toda a verdade. Então, graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus pelo Espírito de Deus que todos nós temos. Graças a Deus. Amém? Nós não estamos órfãos, nós não estamos largados nesse mundo. Amém? Eu lamento, mas o flash que veio assim é que às vezes aparece propaganda, a gente vê aquele... Tem um seriado que diz Largados e Pelados, né? O cara é eu não pude evitar. Amém.
veio isso. Mas tem um seriado que os caras largam na selva para se virar no meio do mato, no meio do mosquito. E às vezes a sensação que tem que a gente é assim, cristão, nós estamos largados por aí e temos que se virar. Não é assim. Nós temos um bom pai. Nós temos um bom pai. E só para dizer, eu não vejo esse negócio, tá? Mas eu achei que ficou bacana esse, encaixou direitinho. Mas nós não estamos assim. Essa é a confiança que nós temos que ter. Nós temos um bom pai que nos ama e ele jamais vai nos deixar na mão e ele vai nos guiar. E o ponto é assim, ó, o povo de Israel, quando andava no Egito, ele disse assim, e Deus tinha um plano, tirou eles do deserto para jogar eles, para levar para a terra prometida. Deus disse para eles, eu tenho um plano, eu vou levar vocês lá. O plano de Deus estava valendo. Só que naquele período de transição, onde tu deixa para trás algumas coisas que você está acostumado, algo familiar, por pior que seja, é difícil para a gente largar algo familiar e depois se mover para algo novo. Esse deserto, eles começaram, sob pressão, a abrir a boca. Porque Deus não nos ama, é porque Deus não tinha cemitério. Olha só, pensa bem, não tinha cemitério no Egito, então Deus nos trouxe para cá. E eles começaram a falar tal coisa, que Deus diz assim, ó, chega, se é isso que vocês querem, eles disseram, é isso que vocês vão ter. Então, o que acontece? Muitas das coisas na nossa vida não é que Deus não quer fazer, ele não tem o que fazer. Nós é que com a nossa boca estamos pedindo aquilo. Essa é a importância de nós andarmos tão cheios da palavra de Deus para não deixar sair da nossa boca nada. E Deus diz assim, é isso que vocês querem. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Não adianta dizer, não, eu não quis dizer isso. Não, se a gente disse é porque está lá dentro. E a gente tem que cuidar, tem que olhar para o nosso coração e dizer assim, Deus, cura meu coração, lava, me transforma, renova a minha mente, renova o meu entendimento. E uma palavra para vocês nesse momento. Eu creio que nós estamos num período tipo assim, de algo ficou para trás e algo novo Deus tem. Nós estamos no meio desse deserto. É a maneira como nós navegarmos nesse período que é o que vai acontecer depois. E uma das coisas que você vai ter que aprender é assim, fecha a tua boca, só fala coisa que edifica, que é bênção. Eles não entraram na terra prometida por causa da murmuração. E murmuração, meu irmão, isso aqui que é dizer qualquer coisa diferente do que Deus disse. Mas eu não estou... Não, murmuração é descontentamento, é expressar o nosso descontentamento, Deus, qual é, não sei o quê, entendeu? Então, eu digo para vocês, se vocês querem um conselho para a largada, assim, cuida atentamente, vigie e ora para só falar. Esse é o momento que Zacarias, é interessante que esse assunto de boca é interessante, Zacarias ficou mudo durante 9 meses da gravidez. Quando eles estavam caminhando ao redor de Jericó, Deus diz assim, ninguém fala nada até aquele dia, porque a nossa boca, e olha só que interessante, quando Deus visitou a Sara e diz, você vai ter um filho, a Bíblia diz que Sara riu. E aí a Sara disse, não, eu não ri. E aí o anjo disse, sim, você riu. Porque você disse, será isso que vai ser verdade mesmo, que eu vou ter um filho? Então, pensa bem, uma das grandes coisas, sérias coisas, para nós cooperarmos com Deus nessa hora, é estar muito atentos com o que nós estamos pensando e falando. Então, confie em Deus, amém? Descansa nele, mesmo que você não enxergue, não importa. Louva a Deus, então. Eu não sei o que fazer, louva a Deus. Pastor, eu não sei o que fazer nessa situação, eu tenho uma decisão amanhã, louva a Deus. Mas parece meio irresponsável. Não, é uma decisão que você está tomando de não agir na carne. E como você não sabe o que fazer, você resolve adorar a Deus. Isso é uma decisão de fé, louvar a Deus no meio do não saber o que fazer. E Deus honra, Deus está procurando fé, louva a Deus. Leia as Escrituras. Amém? Porque, é como eu falei no início, o Espírito Santo vai trazer a lembrança, alguns textos, e você vai saber a hora de partir e fazer algumas coisas. Então, amém.